Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia 21/11 e as misericórdias do Senhor se renovaram. Hoje eu quero falar para vocês o que acontece quando damos um passo de fé. Dar um passo de fé não é fácil e nunca será. Se fosse fácil, todo mundo faria. É um velho ditado, né? Sentimos o chamado de Deus para alguma coisa, mas não sabemos o que vai acontecer. Por isso eu sempre falo que você não está aqui por acaso, que Deus sempre tem uma obra na sua vida, Ele quer iniciar. Você só precisa dar o passo sem ver o caminho. Os problemas parecem gigantes e ficamos com medo muitas vezes. Mas quando damos o passo de fé, Deus age. Ele honra a nossa fé e nos ajuda a alcançar o impossível. Na Bíblia há relato de pessoas que deram passo de fé, inúmeros relatos, mas os mais emblemáticos são Abraão, Ruth, Daniel, Pedro. Em Gênesis 12:1, Deus diz: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão não sabia para onde ia quando deixou sua terra. Ele simplesmente obedeceu a Deus e começou a caminhar. Por causa da sua fé, Deus o abençoou e o guiou para a terra de Canaã, a terra de Israel, que ele prometeu dar aos seus descendentes. Abraão deu um passo de fé e ficou conhecido como o pai da fé. Ele acreditou em Deus. Ele não sabia onde era o lugar, mas ele deu o passo de fé. Daniel, juntamente, em Daniel 6 diz: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel tomou vários passos de fé ao longo da sua vida, que foram perigosos. A situação mais famosa foi quando o rei decretou que ninguém podia orar mais a Deus. Daniel tomou um passo de fé e continuou orando a Deus. Por isso ele foi lançado na cova dos leões. Mas Deus honrou a fé de Daniel e o protegeu dos leões. Daniel arriscou sua vida por sua fé e Deus o protegeu. Mas isso aconteceu porque ele deu um passo de fé. Porque o rei falou para ninguém orar mais na cidade. Mas Daniel sabia o Deus que orava. Pedro também tomou um passo de fé quando Jesus veio andando sobre as águas. Em Mateus 14:29 diz: Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Pedro era um dos seguidores de Jesus. Um dia, quando estava no barco com os outros discípulos, ele viu Jesus andando sobre as águas. Pedro decidiu então dar um passo de fé. Ele saiu do barco e andou sobre a água em direção a Jesus. Pedro agiu com fé e Jesus fez um milagre. Por causa da sua fé ousada, Pedro viu muitos mais milagres em sua vida. Mas para isso ele usou a fé. Nós, juntamente, devemos usar a fé. Porque muitas vezes os nossos olhos humanos não vão ver o milagre. Mas se a gente acreditar, vai acontecer. Por isso precisamos ter fé. Feche os olhos, eu vou orar. Deus poderoso e grandioso, a Ti rendo graças, Deus, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Deus, nossa fé é pequena, Pai. Somos humildes em reconhecer isso. Mas a Tua palavra diz que o Senhor pode nos ajudar. Ajuda a nossa fé, Pai, a crescer. Ajuda a nossa fé a aumentar. E que tudo que fizermos seja para a honra e glória do Senhor, Pai, não nós. Pai, nos cure e liberte do pecado. Ajude-nos a crescer, Deus, em graça, em sabedoria. Porque carecemos disso, Deus. Há caminhos que para o homem parece bom, mas para Deus, aos olhos do Senhor, não é. Então nos ajude a andar no caminho certo. Nos ajude a ser prósperos, saudáveis. Ajude-nos, Pai. Assim conseguiremos
Queremos que o Senhor vá na nossa frente, porque assim saberemos que dará certo nossos planos. Esteja conosco, Pai. Amém. Se inscreva no canal, não se esqueça. Deus te abençoe.